Tá aqui no pescoço aqui. Vem aqui para mim. Então, daquilo que vocês já receberam, né? Daqui a pouco, mais tarde, vai ter um tira-dúvidas lá, mas a visão é mais profunda. Então, nós vamos agora entrar numa parte da escatologia, né? Das coisas do tempo do fim, que são meio assustadoras. Então, não fiquem espantados. O que eu vou falar não é a parte gostosa, vai reinar, vai ficar, né? Vai ter coroa na cabeça, não é isso que eu vou falar agora. Antes do reino vir, antes de Jesus descer do céu ao toque da sétima trombeta, o Senhor tem que desentronizar o reino das trevas aqui da terra. O mundo inteiro jaz no maligno, todo mundo sabe disso. Então, para que o reino de Deus, que é puro, que é santo, se estabeleça sobre o reino dos homens, tem quebradeira. Tem que quebrar o reino dos homens, tem que quebrar o reino dos principados e potestades, virar a figura aí do anticristo. Então, tudo isso está programado. Só depois de acontecer esses confrontos é que vem um reino de justiça e paz. Nós vimos aí em várias profecias que foram ditas hoje. Amém? Então agora vem a parte mais pesada, dos confrontos, das guerras, das batalhas, das mortes. E é isso que eu vou ter que ministrar aqui para vocês. Amém, queridos? Na segunda parte da aula, entra de novo o refrigério. E depois que acabar toda essa mortandade, guerra, fome, vai ter o arrebatamento da igreja. E aí é gostoso de novo. Porque sabemos que haveremos de encontrar com o nosso Salvador quando ele vier. Amém? Então, a primeira parte, paz, pastor William. A primeira parte é quebradeira, é confronto, é guerra, é morte. Então, vamos andar nessa direção até chegar no arrebatamento. Grande tribulação e arrebatamento, dia de Cristo. Passa aí para mim. A volta de Jesus, o arrebatamento, será depois da vinda do anticristo. Vamos lá, vamos conhecer o que a palavra de Deus diz. Eu quero que vocês leiam comigo, principalmente nos momentos que a gente for fazer ênfase. Tem palavras aqui em negrito, né? Vamos dar aquela ênfase. Vamos lá, varões. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. O que nós mais almejamos, irmãos, na vida? E que você mais almeja? Eu almejo esse dia. Eu peço ao Senhor graça, saúde, para continuar fazendo a obra dele aqui na terra. Mas o dia que eu mais anseio na minha existência é o dia que eu vou encontrar com Jesus. Quando ele descer do céu, porque nós somos aqueles que seguimos a Cristo sem vê-lo. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Somos nós. Nós não vimos Jesus face a face, mas nós o veremos. Amém? Então está falando aqui da sua vinda e a nossa reunião com ele, o dia do encontro. A palavra do Senhor diz, verso 2, vamos lá, igreja. Que não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, do apóstolo, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane. Então presta atenção agora nesse trecho aqui, igreja. Porque, o que está escrito aqui? Lê em voz alta, por favor. Não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Então, o que não vai acontecer fora de hora? O nosso encontro com o Senhor e a vinda dele. Porque antes tem que vir a apostasia e a manifestação do anticristo. Essa folhinha aí, o pessoal não tem não? Distribui aí, eles estão me olhando aqui, mas não estão acompanhando com a folhinha. Vai recebendo aí. Todo mundo está compreendendo aqui o trecho que nós estamos destacando, irmãos? Isso é muito importante. Aqui fala, ninguém vos engane.
Ninguém, nem anjo. Não, se vier um espírito contando outra história, é mentira. Se vier um anjo, aparecer um anjo contando outra história, é mentira. Se aparecer um achado arqueológico dizendo que é uma carta de Paulo, dizendo que é diferente, é mentira. Nem carta de Paulo, nem espírito, ninguém pode mudar o que está estabelecido. Primeiro tem que aparecer o homem da iniquidade. Só depois, nosso encontro com Jesus na sua vinda. Todo mundo pegou, querido? Isso é tão fundamental para você entender tudo que nós vamos falar. Amém? Por que eu estou batendo essa tecla logo no primeiro texto? Porque há teorias no meio da igreja evangélica, cristã evangélica, que inverte isso tudo. Primeiro a igreja vai encontrar com Cristo e depois vem o anticristo. Quantos já ouviram essa versão ou até creem nela? Quantos receberam a versão de que Jesus desce do céu, invisível, arrebata a igreja, invisível, e antes de começar a manifestação do anticristo. E depois o anticristo se manifesta na terra, a igreja não sofre nada. Fica no céu com Cristo 3 anos e meio, e só depois de 3 anos e meio desce com Cristo. Quantos já ouviram ou creem nessa versão? Não é assim, queridos? No meio cristão evangélico, uma boa parte. Sabe o que faz essa versão? Faz a igreja não se preparar para aquilo que ela vai viver. Porque se você pensa que vai sumir a qualquer minuto e não vai sofrer junto com o resto da humanidade, você não se prepara para esse momento. Paulo é categórico em dizer: não tem reunião com Cristo, não tem encontro com o Senhor na sua segunda vinda, sem que antes se manifeste o filho da perdição, o anticristo. Primeiro o anticristo, depois o encontro com Cristo. A ordem está ali, clara e cristalina. Não dá para mudar as posições dos eventos, trazer um para frente, outro para trás, não dá. Está definido aqui. E Paulo fala: ninguém vos engane. Sabe quando começou a aparecer essa teoria de uma igreja arrebatada antes da tribulação? Século XIX. Começaram a sistematizar essa teoria. É muito recente. Ao longo de mais de 18 séculos do cristianismo, nenhum cristão cria que ele seria isento da grande tribulação. Começou essa ideia agora, recente, cerca de 200 anos para cá. E muitas denominações abraçaram essa ideia, de que a igreja não passará por nenhuma grande tribulação. Ela vai sair antes, vai ficar lá de boa, esperando acabar a bagunça para depois descer. Avança aí para mim, por favor. Vamos lá. Quando é que Jesus vem? Vamos lá, vamos sistematizar. Quantas trombetas vão tocar para a volta de Jesus? 7. A primeira trombeta toca, tem os seus efeitos. A segunda toca, tem os seus efeitos. A terceira, e assim consecutivamente. Em qual trombeta, de fato, Jesus abre o céu e desce? 7ª. É a última. Jesus não desce na segunda trombeta. Ele não desce na 5ª trombeta, nem na 6ª. Só o toque da 7ª e última trombeta que Jesus desce. É o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 11, verso 15. Vamos lá, igreja. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo, o quê? Se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Entenda agora, foi dito aqui mais cedo, no céu o reino de Deus está estabelecido. Lá ninguém desobedece, anjo nenhum desobedece mais. Os que eram desobedientes foram expulsos há muito tempo. O céu é harmônico, o reino está estabelecido, Deus governa sobre principados, anjos. Onde não está estabelecido o reino de Deus? Na terra, no mundo. Então presta atenção. Deus é o Senhor de toda a terra, o Rei de toda a terra. Mas aqui está debaixo de uma unção de um governo maligno. O mundo inteiro jaz no maligno.
essa abrangência dessa palavra tão curta é assustadora. Ele não diz alguns estão debaixo do maligno, ele diz o mundo inteiro. Então, quando Jesus descer do céu, ao toque da 7ª trombeta, o reino deste mundo está em treva, passa para a mão do Senhor e do seu Cristo. Até então estava na mão de quem? Do inimigo. Esse mundo tenebroso, esse mundo cheio de pecado, esse mundo cheio de corrupção. Nós lemos de manhã o Salmo 37, né? Foi ontem ou foi hoje? Foi hoje. E nós vamos ver isso quando os ímpios forem exterminados. E hoje os ímpios estão no poder, governando. Tem que sair os ímpios para poder ver o mundo sofrer transformação. Quanto você entende? Esse mundo aqui jaz em treva. Tem dominadores deste mundo tenebroso. Anjos e principados e potestades malignos governam os homens como marionetes. Nós estamos ali em Jacarepaguá, na estrada do Tindiba. Eu estou ali há 30 anos em Jacarepaguá, morando. Jacarepaguá era um paraíso, era um bairro muito tranquilo, era um bairro familiar. Quem não queria morar escondidinho em Jacarepaguá? Não tinha quase violência. Hoje, os comandos, né, as milícias, a bandidagem, está disputando bairro por bairro de Jacarepaguá. Violência, tiroteio, já teve bandos de milicianos indo para a pista com arma na mão, gente sendo atingida inocentes. Está uma verdadeira guerra pelo território ali de Jacarepaguá. Este mundo está nas mãos do maligno. Não é só de homens maus, mas de forças espirituais da maldade. Quantos entendem? Para vir o reino para esse mundo, tem que derrubar essa unção maligna que está sobre a terra. Os anjos caídos vão cair, eles vão ser jogados no abismo, para limpar os ares e vir o reino de justiça e paz. Amém, povo santo? Então é na 7ª trombeta. A partir daí, o reino do mundo se torna do Senhor e do seu Cristo. Em outras traduções diz, passou a ser do Senhor e do seu Cristo. Só na volta efetiva de Jesus. João 6,44, igreja, vamos lá, lê comigo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, quando Jesus descer do céu, é também o dia em que os santos em Cristo vão ressuscitar. Quem é que é o Senhor da vida? Quem é que é a própria ressurreição e a vida? Jesus. Quando ele vier do céu, ele vai dar um comando, e os santos sairão dos seus túmulos, que estão nos túmulos, sairão dos seus túmulos, é na volta de Jesus. Amém? Todo mundo chegou aqui comigo? Avança aí para mim. Eu quero mostrar a vocês que a igreja primitiva, eu falei aqui, que por muitos séculos a igreja acreditava no que está escrito ali na carta de Paulo, que primeiro veio o anticristo e depois virá o Cristo, o arrebatamento. Não pode inverter essa ordem. Amém? Esse homem que nós vamos mostrar aqui, e me é muito caro falar isso, porque o pastor Igor também é um especialista, se formou, ele fez graduação, né, em História da Igreja. Ele é formado. Antes que o nosso querido fosse formado, eu já estudava a História da Igreja e amo esse assunto. Existem sucessores dos apóstolos. João levantou bispos, Paulo levantou bispos, Pedro levantou bispos, lá no 1º século, comecinho do 2º, e esses homens também deixaram escritos. Esse aqui é Irineu de Lyon, ele foi discípulo de Pápias, e Pápias foi discípulo direto de João. Irineu de Lyon é mais ou menos neto na fé de João. Quem evangelizou ele ouviu do próprio apóstolo. Então, a fé era autêntica no início. E esses homens escreveram muitas coisas que a igreja ignora. Esse trecho aqui da carta dele, ó, o livro 5, capítulo 26, carta contra as heresias, livro contra as heresias, Irineu de Lyon. Ele diz o seguinte, vamos ler aqui comigo, ó. O anticristo será o 8º rei
entre eles, e darão o seu reino à besta. Agora, lê aqui. Isso aqui, irmão, tem mais de 1.800 anos. Isso está escrito. Isso é do segundo século. Nós estamos no século 21. Lá no século 2, ele escreveu isso aqui. Olha o que ele queria, irmãos. O anticristo é o oitavo rei. Darão o seu reino à besta, é o anticristo. E o que vem a seguir aqui, ó? E perseguirão a igreja. Mas em seguida serão destruídos pela vinda do Senhor. Está batendo com o que Paulo disse? Primeiro, o homem da iniquidade, depois a vinda do Senhor. E acrescenta ali que perseguirão a igreja. Desde sempre a igreja creu que ia passar por uma grande tribulação, com a perseguição que vem do anticristo. Essa ideia de sair antes do anticristo se manifestar é muito interessante, é até agradável, mas não é verdadeira, é mentira. Porque a igreja vai passar na prova. E quando a gente não pensa assim, a gente não se prepara. Não está preparado para a perseguição. Deixa eu falar uma coisa com vocês só para ilustrar. Não se lembra aqui de ter visto na TV, ouviu num vídeo na internet, quando pegaram alguns cristãos lá no Estado Islâmico, aquele pessoal lá que mata cristão, e levaram na beira da praia. Estavam vestidos de macacão laranja, lembram? E o que eles fizeram, aqueles homens lá do Estado Islâmico? Passaram a faca no pescoço deles ao vivo. Enfileiraram aquele monte de cristão ali, de macacão laranja, e na frente das câmeras, pegaram facas, cutelos e cortaram o pescoço daqueles homens. Eles sabem que a perseguição é real. Na China, na África, estão matando cristãos. Na África estão pegando os cultos assim fechados, as portas fechadas, e tacando fogo na construção por fora. Morre todo mundo queimado, carbonizado lá dentro. Essa igreja sabe o que é perseguição. Mas aqui no Ocidente, irmãos, aqui a gente não sabe o que é perseguição. Alguém aqui sofreu perseguição por causa do Evangelho? Nem eu. Nunca sofri perseguição por causa do Evangelho. Aqui nós fazemos festas. Festas gospel. Festa junina gospel. Tem até carnaval gospel agora, irmão. Infelizmente tem carnaval gospel. Festa junina gospel. Halloween. Sabe, todo tipo de festa para entreter. Enquanto isso, lá no Oriente, nossos irmãos estão sendo mortos por causa de Cristo, sem negar a fé. Então, há uma filosofia errada de não se preparar para a perseguição, mas a perseguição virá. A perseguição já está vindo. Ela já está acontecendo. Amém? E a perseguição alcançará a igreja no período do anticristo. Avança aí para mim. Está escrito, vamos ler. Eu falei que a palavra que eu vou trazer não é agradável, ela não é gostosa, ela não é nem atraente, ela é difícil. Porque fala de coisas pesadas, difíceis. Mas vamos ler o que está escrito, isso aqui é Apocalipse. O que o Senhor revelou através do ministério de João Batista, João Evangelista, o apóstolo. Vamos lá? Vi emergir do mar uma besta que tinha quantos chifres? 10 chifres. E 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas, 10 coroas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Quando você lê isso em casa, e fica imaginando, mas que raio de monstro é esse? Com um monte de cabeça, com chifre, com coroa. É o anticristo, é uma representação do poder do império do anticristo. Vamos ver já isso com mais detalhe. Verso 2, vamos lá, igreja. A besta que via semelhante ao quê? Leopardo, com pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder. Nessa pequena frase aqui está um mistério. O dragão é Satanás, o diabo, o príncipe desse mundo em trevas. Ele vai dar o poder dele à besta, o anticristo. O anticristo, então, irmãos, é uma secla,
é um braço do diabo. O anticristo não é o próprio diabo. O diabo é o dragão. O anticristo recebe dele poder. E a palavra de Deus diz: deu-lhe o dragão o seu poder. Deu comigo. O seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Lê, por favor, comigo essa frase aqui, vamos lá? E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Presta atenção. Toda a terra. Quando o anticristo se manifestar, esse líder, ele vai ser seguido pela maioria. Vou antecipar, o anticristo é um homem, o Alema de Paulo falou, homem do pecado. Mas o poder dele é satânico, é do diabo. Ele vai ser o pior líder mundial que o mundo vai ver. Se você acha que o Putin é um homem mau, você acha que esses homens que estão no poder são homens maus, o que vem pela frente aí é pior do que todos. O anticristo será o ápice da maldade. Ele será o ápice da força maligna. Um tirano. A palavra do Senhor diz que a terra se maravilhou seguindo a besta. E não só seguiram a besta, esse líder, como adoraram o dragão, vão adorar Satanás. E a palavra de Deus diz, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por quanto tempo, igreja? 42 meses. Faz um cálculo aí. Quanto é que dá 42 meses? Um ano tem quantos meses? 12. Quanto que dá aí? Faz o cálculo aí. 3 anos. 36 meses. Mais a metade, 42 meses. 3 anos e meio. Você está sofrendo com um governo de esquerda que está aí no poder mais ou menos nesse período? Vai acabar, né? Se Deus quiser. Falta mais um pouquinho de meses. O período que Deus determinou para o anticristo governar são 3 anos e meio. Ele não ficará 4 anos, ele não ficará 5 anos, 6 anos. Já está determinado o período do seu governo. 3 anos e meio. Todo mundo chegou aqui comigo? Amém ou não amém? Estão calados. É o efeito de ver a besta? A besta amedronta? Avança aí para mim. Eu não li o finalzinho, né? E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Além de receber o poder do diabo, ele é contra Deus, óbvio. Ele serve ao diabo. Avança aí para mim. A última semana de Daniel, os últimos 7 anos. Vamos lá. Da onde saiu esse negócio de 3 anos e meio? Por que é 3 anos e meio? Para você entender isso, tem que entender um cronograma um pouco maior. Não vou ter tempo hábil agora de estudar com vocês as 70 semanas de Daniel. Daniel pediu e Deus enviou um anjo, depois de 21 dias de jejum, e Deus mostrou para Daniel tudo o que ia acontecer até o tempo do fim, inclusive a vinda de Jesus. Daniel é mais de 400 anos antes do Filho de Deus vir ao mundo. Mas Deus deu um cronograma para Daniel, para que o povo voltasse da Babilônia e reerguesse os muros, o santuário. Depois, até a morte do ungido, que é o Cristo. E depois, os últimos 7 anos, para vir a consumação do reino. Esse cronograma são 70 semanas de anos. 69 semanas proféticas já se cumpriram. Falta uma semana profética. E uma semana profética, cada dia da semana é um ano. Então estão faltando para se cumprir o cronograma de Deus 7 anos. Essa é a matemática divina. Está faltando 7 anos e depois vem o reino. Por que
que não aconteceu esses últimos 7 anos, depois da morte de Jesus, lá no primeiro século. Eu vou explicar rapidamente. Até a vinda do nosso Salvador e Rei Jesus, o nosso Deus Yahvé tratava com que povo na terra, irmãos? Exclusivamente. Os judeus. Judeus. Sabe como é quando entrou os gentios na salvação? A partir da vinda de Jesus, da sua morte. Nós somos brasileiros, gentios. Só estamos na salvação porque Deus, na sua misericórdia, postergou o cumprimento da última semana de Daniel. Podia ter cumprido lá atrás, 7 anos depois da vinda de Cristo. Agora nós estamos aqui, 2000 anos depois, somos brasileiros e estamos dentro da salvação pela misericórdia de Deus. Porque o Senhor nos quis, nos predestinou. Então, olha só, queridos, a partir de um certo momento, essa última semana profética travada, esperando a salvação da igreja gentia, vai ser de novo contabilizada. 7 anos proféticos. Na metade da semana, o anticristo vai começar a perseguição da igreja. Quantos entenderam? Esse 3 anos e meio, então, não é aleatório. É a metade de 7. Metade de 7 é 3 anos, é 3,5. Amém? O que vai acontecer, então, que vai sinalizar essa última metade dos 3 anos e meio da grande tribulação? Vamos ler aqui o texto. Daniel 7, 7 a 24. Vamos lá, lê comigo, por favor. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. Isso aqui é Daniel, profeta. E eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E quantos chifres ele tinha, irmãos? 10 chifres. E os 10 chifres correspondem ao quê? 10 reis. Então vamos tirar o aspecto fantasioso, ilustrativo, não é, dessa visão? Quando Deus quis mostrar os impérios que se sucederiam, ele usou a figura de animais. Eu vou ter que reduzir aqui para não alongar muito. Quando Daniel estava vivo, ele servia na Babilônia, e a Babilônia foi comparada a um leão. Mas o império da Babilônia sucumbiu ao império Medo-Persa, que é comparado a um urso. Os animais são impérios, são realezas, impérios, civilizações que se levantaram. O leão, a Babilônia, um urso, a Medo-Pérsia, e depois um leopardo de 4 cabeças e asas. Era a Grécia. Porque Alexandre o Grande, o conquistador, morreu e dividiu seu reino para 4 generais. Então, esses animais simbolizam impérios. A Grécia é o leopardo de 4 cabeças. E depois viu um animal muito feio, forte, poderoso, que é Roma. E está se referindo a esses animais simbólicos de impérios que se sucederam. Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Quando Jesus nasceu, estava debaixo de qual império, irmãos? Roma. Império Romano. Já tinha passado o auge do Império Babilônico, já tinha passado o Império Medo-Persa, já tinha passado o Império Grego, que precedeu Roma. Então, quando você tem essa chave de entendimento, essa leitura não é tão complicada. Agora, Daniel vai revelar. O anjo revela a Daniel e ele escreve: esse último império terá 10 chifres. Cada chifre é um rei. São homens. Amém? Chifre na Bíblia significa poder. Um poder religioso, um poder administrativo, um poder monárquico. Quando você lê chifre na igreja, é um poder. Daniel está dizendo, vão ter 10 reis. Cada chifre é um rei. Aí ele fala aqui, ó, os 10 chifres correspondem a 10 reis,
que se levantarão daquele mesmo reino ou império. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Então vamos lá, tirando o código. Esse outro que se levanta é o anticristo. Ele será uma força que se levanta, e para ele chegar no poder, ele vai lutar e abater 3 outros governantes, 3 outros reis. Amém? Todo mundo chegou aqui comigo? Está muito complicado, irmãos? Vamos lá. Está muito complexo? Vou decodificando o melhor que posso. Então preste atenção, queridos. Eu vou encurtando, fazendo atalhos, para chegar logo, não enrolar muito. Hoje, o mundo está resumido ao governo de algumas potências, correto? E essas potências, a maioria delas está ligada aonde? O que aglomera as potências em qual organismo na Terra? A ONU. A ONU. E vocês sabem que a ONU, criada depois da Segunda Guerra Mundial, ela foi constituída com 5 países mandatários. Vocês sabem disso? Tem centenas de países na ONU. Mas quem manda e desmanda e vota e veta são 5. Só 5. Estados Unidos, Rússia, China, uma outra, Inglaterra, Grã-Bretanha, né? E a outra é a França. Só esses 5 comandam o Conselho de Segurança da ONU. Se eles forem votar contra um país, esses 5 têm poder de voto e de veto. Por exemplo, Israel não está entre os 5. Quando Israel ataca a faixa de Gaza, eles se reúnem e dizem, vamos agora fazer sanções contra Israel. A China diz, vamos fazer sanção contra Israel. A Rússia diz, vamos fazer sanção contra Israel. Aí vem os Estados Unidos e diz assim, vocês não vão fazer isso contra Israel. Vem a Inglaterra e diz, vocês não vão fazer isso contra Israel. Aí, ó, eles não conseguem, porque 5 mandam. Podemos dizer que são 5 chifres. Pode se entender? Mas no finalzinho, para a volta de Jesus e o aparecimento do anticristo, terá que ter 10 mandatários. Hoje só tem 5. Então presta bastante atenção. Eu estou trazendo da figura profética para a vida real. Quando a ONU sofrer uma mudança, que está sendo pleiteada há muitos anos, uma atualização do quadro e ampliação das cadeiras que mandam, quando chegarem ao número de 10, nós estamos vendo acontecer isso aqui. Ó. Vai acontecer a palavra profética. Quantos estão entendendo? Tem a ver com liderança sobre a terra. Tem a ver com os líderes dos povos. Não é tão misterioso assim. Todo mundo entendeu? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Se você está entendendo bem, você pode perguntar, se não tiver. Tem que ter 10 mandatários, 10 governantes. Alguém quer fazer pergunta? Vamos lá. Não. Está tranquilo? Não fiquem tímidos. É interessante tirar as dúvidas. Quando terminar essa aula, nós vamos subir para tirar dúvidas das mulheres e dos homens que quiserem lá em cima. Dúvida não é de Deus, irmão. Não é, a revelação é luz. Ilumina a mente, você entende. Onde tem ponto de dúvida, ali não tem luz. Compreenderam? Então é importante tirar todas as dúvidas. Avança aí para mim, por favor, vamos lá. Agora, ilustrando, né? Os impérios que já houve na história em volta de Israel. O primeiro império foi o Egito, depois veio o Império Assírio. Quando Daniel estava vivo, era o Império da Babilônia. Depois veio o Medo-Persa e a Grécia. Avança aí para mim. Esses impérios já caíram. No tempo de Jesus estava de pé o Império Romano. Amém? Está aqui, ó, na sequência, bonitinho. As 7 cabeças da besta. Depois do Império Romano, virá o último império do nosso tempo, se estendendo de lá até aqui. Esse império tem 10 chifres. O anticristo,
é um chifre que se levanta no meio deles. E para ele prevalecer, ele vai derrubar 3. Vai fazer guerra com 3 e vai derrubar 3. Todo mundo entendeu? Por isso ele é o 8º rei. Porque dos 7, ele surge e prevalece contra os 7. O que vai acontecer? Esses líderes vão dar todo o poder na mão do anticristo. Tem gente que acha que é o Trump. Donald Trump não é o anticristo. Tem gente que acha que é o Putin. Cada hora o pessoal tenta adivinhar que é o anticristo. Já falaram que é o Elon Musk. Já falaram que é aquele Jared Leto. Como é que é? O enteado é o genro do Trump. Acham que é o garoto, que é o anticristo. Já falaram o Papa. Muitas vezes falam que é o Papa. Já falaram até que era o Lula, irmãos. Sério. Uma vez eu vi uma pessoa falar que era o Lula. Porque L de leão, U de urso, L de leopardo e A de animal terrível. Lula. Mas ele não é o anticristo. Ele não tem cacife para ser anticristo. Não tem, não. Ele não tem poder para ser o anticristo. Oi? Eu não vou falar muito, não, porque a gente vai derivar para a carne. Daqui a pouco a gente está malhando ele aí. Nós temos que orar pelas autoridades constituídas, viu, irmão? Mas não é o Lula. O Lula não é besta. Não é. Ele não tem cacife para isso. Sabe quem é candidato a ser besta? Alguém do país islâmico. Presta atenção no pastor. Eu estou falando baseado em muita pesquisa, tá? É provável que venha do Oriente Médio. O pessoal está pensando que ele é ocidental, que é o Trump. Trump é americano. A América quase não aparece no cenário profético bíblico. Diga, Marco. Não pode ser de origem judaica. Não pode ser. Também. O pessoal tenta achar o anticristo em todos os lugares. Existem indicações de como será a origem dele e em que lugares ele vai se manifestar, incluindo a Turquia. Pode ser árabe, pode ser islâmico. E eu vou fundamentar isso mais adiante. Por que eu creio que é islâmico? Não existe poder na Terra hoje, religioso e militar, comparado ao Islã. Não é o cristianismo a religião que mais cresce no mundo, é o islamismo. Primeiro detalhe. Todo cenário profético da Bíblia é no Oriente Médio. É a partir de Jerusalém, é na Síria, é no Iraque, é entre o Rio Eufrates e o Egito. O cenário profético é ali. Então não adianta trazer países de fora, da América, da Europa, para fazer parte desse cenário. Eles vão fazer parte daquele conglomerado de líderes que vão dar o apoio ao anticristo. Mas o anticristo tem tudo para ser fundamentalmente islâmico. Pensa, queridos, pensa. Vou entrar no pequeno mérito aqui para vocês entenderem. Quem pensa que ele é americano, ou que ele é o Papa, que é romano, o Papa não é o anticristo. O Papa pode ser uma secla, mas não é o cabeça. Por que não pode ser? Vamos lá, tem alguns méritos. Os que pensam que é Roma, que é o anticristo e tudo mais, ao ler a passagem profética, diz que ele vai ter poder bélico. Ele vai governar exércitos. Muitos exércitos. E vai perseguir a quem? A igreja cristã. Você acha que a igreja de Roma vai perseguir os cristãos? Vocês acham que a igreja de Roma vai perseguir os cristãos? Pode ser romano? Quem tem potencial para matar cristãos hoje? No tempo do fim? O Islã. Quem é que degolou aqueles barões lá na beira do mar lá? Foi o Islã, foi o Estado Islâmico. Isso não é só uma perspectiva míope. Eu vi isso acontecer, estou achando que é o Islã. Tem muitos detalhes que provam que pode ser islâmico. O império que vai surgir, que vai atacar prioritariamente cristãos e judeus. Você vai ver texto aqui falando que o foco do anticristo são os judeus.
e vão matar os judeus. E ninguém tem mais raiva de judeu no mundo do que o Islã. Se você estudar o Alcorão um pouquinho, você vai ver que eles têm tradições de que no tempo final eles vão matar os judeus. Então eu estou tentando reduzir todo o entendimento, porque tem muitos detalhes. Amém? Mas vamos lá, vamos avançar um pouquinho. Avança aí para mim. Aqui a visão de Daniel mostra a sucessão dos impérios. Aqui, ó. Daniel estava vivo no tempo da Babilônia, cabeça de ouro, que é comparado ao leão, ok? Depois veio o Império Medo-Persa, peito de prata, que é comparado ao urso. Depois veio a Grécia, é o bronze, que é comparado ao leopardo de 4 cabeças. E depois veio o ferro, que é Roma, é comparado ao animal poderoso. Percebam que desde o tempo de Daniel até o fim da estátua estão se sucedendo impérios mundiais. No final, é misturado ferro com barro. Percebam que a estátua tem quantos dedos no pé? Ué, a estátua é humanoide, né? Tem figura de homem. Quantos dedos tem em cada pé? 5. Quantos dedos tem no pé da estátua? 10. Quantos reis tem que ter no final? 10. Aquele pé da estátua é o nosso templo. Os 10 reis que vão ser ali a base onde vai surgir o anticristo. É o pé da estátua. Já passou a Babilônia, já passou a Medo-Persa, a Grécia, Roma. Falta o último império humano, tipificado nos pés. Percebam, tem metal, ferro e tem barro. Você já tentou juntar barro com ferro? Dá liga, irmãos. Não dá liga. Você tem como unir uma peça de metal com ferro? Eles estão juntos, mas são muito diferentes. Essa mistura é heterogênea. É metal e ferro. Estão juntos, mas não são iguais. O que vai caracterizar a última configuração da ONU é que vai ter países ocidentais e provavelmente países islâmicos também. Presta atenção no que eu vou falar. A ONU já deu ao Irã uma cadeira lá, uma secretaria na ONU. Sabia disso? O Irã está em guerra agora com os Estados Unidos. Recebeu uma secretaria da ONU. O Irã, que é radical contra as mulheres, e faz um monte de atrocidade, recebeu uma secretaria da ONU. A ONU vai aceitar povos árabes entre a cabeça deles ali, até porque eles têm poder. Está aí o Estreito de Hormuz todo interditado, e os Estados Unidos não tem poder para acabar com aquilo lá, irmãos. Quem está dando um nó na guerra é o Irã. Mesmo destruído, mesmo bombardeado. Países árabes vão se juntar a países não árabes. Na última configuração dos pés, dos 10 dedos. Amém? Avança aí para mim. E ali que vai surgir o anticristo. Quando surgir o anticristo, os santos do Altíssimo serão perseguidos. Vou mostrar o que está escrito na Bíblia. Vamos lá? Leiam comigo, por favor. A minha voz embala o sono de vocês. Se vocês não interagirem, vocês vão dormir aí onde vocês estão. O assunto é interessante, mas minha voz embala. Vamos lá. Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, o anticristo. Magoará os santos do Altíssimo. Magoar aqui não é ficar tristinho, não. É ferir. O anticristo ferirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos. Por quanto tempo? 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 3 anos e meio. Por quanto tempo o anticristo vai ferir os santos? 3 anos e meio. Essa teoria de que os santos já estão no céu arrebatado, cai por terra aqui agora. Porque os santos têm que ser magoados, feridos pelo anticristo por 3 anos e meio.
Que fossem lá para cima e não sofressem nada, esse texto não faz sentido nenhum. Está profetizado. Lhes serão entregues. Haverá perseguição. Então, queridos, presta atenção, é uma artimanha do diabo dizer para a igreja que ela não vai sofrer nada. Como eu disse, eu gosto de estudar a igreja primitiva. Eu, pastor Igor. Você sabe por quanto tempo a igreja sofreu perseguição em Roma? 300 anos. A igreja cristã nasceu debaixo de sangue derramado dos santos. Nas arenas, nas praças, 300 anos. 10 perseguições imperiais. 10. Saiu Calígula, entrou Marco Aurélio. Saiu Marco Aurélio, entrou outro imperador Adriano. Saiu outro imperador. Todos esses imperadores fizeram editos para caçar, para matar cristão. A igreja inicial sofreu por 300 anos de perseguição. A igreja do tempo do fim não quer sofrer nem um dia. Nem um ano sequer. Só vitória. Nossos irmãos morreram nas arenas, na boca do leão, crucificados, queimados, mas a igreja do tempo do fim, oba, vai subir, vai ficar numa boa. É claro que a igreja vai ser perseguida. Diga, amado. Quem morrer antes da grande tribulação foi um bom negócio, viu, irmão? Estou falando sério. O que você espera? Vamos ver essa pressão toda. Vamos imaginar a nível de Brasil. Eu estou tentando contextualizar com a vida real para você entender. Vocês sabiam que essa imigração maciça de islâmicos para a Europa tornaram a França praticamente islamizada? Vocês sabiam que a França está invadida com muitos e muitos e milhares de islâmicos? E sabe o que eles fazem quando chegam lá? Eles querem impor a lei da Sharia no país dos outros. Mulheres vão andar na rua, cabelo solto, eles vão lá e batem nelas. Eles estão no país dos outros, mas querem impor a lei deles. A França está tomada, Espanha está tomada, a Alemanha está tomada, Portugal está tomado. Bolsões de refugiados saíram da costa da África, ali do Oriente Médio, e vieram de barco. Até hoje está chegando gente de barco lá. É difícil controlar essa invasão. Não é isso? Vocês têm visto? Só que quando os islâmicos chegam, eles não se submetem à lei do país, eles impõem a deles. Então presta bastante atenção. Quem não quiser sofrer perseguição, pede para o Papai do Céu para levar antes. Senhor, me leva antes. Eu não quero sofrer. E o Islã, ele é radical. Falam mal de Jesus, fazem piada com Jesus, botam caricatura de Jesus, ninguém sofre. Nenhum cristão se indigna. Mas se você falar mal de Maomé ou do Alá, eles matam, eles vão atrás de você na sua casa e te matam. Fizeram uma caricatura lá no jornal lá da França, eles foram na luz do dia com metralhador e metralharam lá naquele jornal. Eles não têm a mesma tolerância que nós cristãos temos. Falar mal de Alá é pedir para morrer, que eles vão atacar. Estão dispostos a morrer por isso. Então presta atenção, daqui a pouco vai haver uma pressão muito grande. E aí nós vamos saber quem é crente e quem não é mesmo. Mas quem não quiser passar por isso, o Senhor me leva nos próximos 2, 3 anos, para eu poder descansar em paz. Mas não é bonitinho dizer que vai sair antes da terra em um arrebatamento invisível? Não vai sofrer nada? Quando a palavra de Deus diz que ele magoará os santos do Altíssimo, 3 anos e meio. Apocalipse 13, 7 e 8, vamos confirmar, irmãos. Isso não é teoria, não. Isso não é teoria, não. É versículo. Não é teoria. Não é como eu vejo, é o que está escrito. Vamos ler o que está escrito? Foi-lhe dado também que o quê? Pelejasse contra os... Qual é o alvo do anticristo, irmão? Os santos de Deus, os separados de Deus. E o que mais? Notícia triste, ó. E os vencesse. O que mais?
Deu-se-lhe ainda ao anticristo autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. O anticristo não vai ter um governo só no Oriente Médio. O anticristo não vai ter um governo centrado numa parte da terra. É sobre cada tribo, língua e povo da terra. É um reino mundial. É um império mundial. A abrangência dele é muito maior. Olha o que diz o texto. E aí, quando ele estiver governando, olha o que diz aqui, ó. E adorá-la-ão todos que habitam sobre, meus irmãos. Olha a abrangência dessa influência. Todos que habitam sobre a terra. Está falando só do Oriente Médio? Aqueles, olha quem são esses que vão adorar o anticristo e a besta. Vamos lá? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quem tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Fora nós, todos os demais que não têm o nome vão ser massa de manobra na mão do anticristo. Quem não tiver o nome no livro da vida vai ser marionete na mão do anticristo. Vai ser dominado facilmente. E vão adorar o inimigo. Tem que pregar o evangelho para mais gente ser salva. Mas o tempo está abreviado. Quantos têm visto aí os terremotos agora semanais? Terremoto não era semanal não, irmão. Aqui tem uma galera com um pouco mais de idade. Era assim? Quando a gente era jovem? Criança? Eu me lembro que teve um terremoto grande no México em 85. Levava uns 10 anos para ter outro grande daquele ali. Os intervalos eram enormes entre um terremoto e outro. Agora, semana que passou, Indonésia, 2 na Espanha, e agora teve no Chile, Colômbia, Peru. Foi Peru o último, agora foi Peru. E sabe qual é o intervalo entre eles? Sabe qual é o intervalo? Horas. Antigamente, os intervalos desses terremotos eram de décadas. Agora são de horas. É o princípio das dores de parto. Está diminuindo os intervalos e aumentando a contração. Perceba, nós estamos nos acostumando com as tragédias diárias. Não era assim. Está encurtando o tempo. E o anticristo vem aí. Tem que acontecer. Isso aqui, ninguém vai mudar isso aqui, esse roteiro. Ninguém pode. Está determinado por Deus. Amém, Paulo Santo? Avança aí para mim. Eu sabia que a minha aula não era agradável. Eles vão se perseguir porque eles não vão sofrer. Eles não vão poder manipular os santos. É por isso que eles vão sofrer os santos. Claro. Tu imagina assim. Eles vão resistir e vão morrer. Vamos lá. Não vai resistir, vai ser manipulado. Porque aceita. Você sabe quando foi o grande ensaio do controle mundial? Pandemia. A pandemia não foi um ensaio mundial? Ninguém podia trabalhar. Se trabalhar, tomava multa. Podia ser preso. Teve gente presa na praia, sozinho. Podia contaminar ninguém. Quando foi as autoridades lá tiraram o cara da praia e prenderam? Pastores que tentaram abrir igreja tomaram multa. Lá na minha área em Jacarepaguá, teve uma igreja que tomou 12 mil de multa, porque abriu o santuário. Houve um controle mundial, ninguém podia ir à igreja. Aí começou as anomalias, né? Aí o pessoal começou a fazer live. Meu irmão, eu tentei fazer uma live lá naquele período. Eu, minha esposa e mais 2 irmãos desavisados. Eu mandei ninguém ir para a igreja. Chegou lá, meu irmão, era tão frio o negócio. Eu falando sozinho para ninguém na igreja. Minha esposa cantando sozinha, eu falei, isso aqui não vai dar certo, não. Chega. Aí eu fui na contramão do sistema, abri os cultos mesmo vazio. Venha quem quer. Mas eu não parei de fazer culto ao vivo. Porque até isso, esse controle mundial proibiu. Não podia ter culto. Não podia ter aglomeração. Chegaram lá na igreja no Brás, ali em São Paulo, com um monte de viatura de polícia para impedir um culto. Chegou lá, você estava só o pastor fazendo live com alguns irmãos. O poder regulador, o poder humano vai confrontar a nossa fé.
É fato. E se for realmente islâmico o viés do anticristo, imagina que eles falam contigo, ou nega Jesus ou eu corto teu pescoço agora. O que você faz? Ou nega Jesus ou eu meto uma bala na sua cabeça. O que você faz? Se for fiel, vai morrer. Se não for fiel, tá bom, Allah é grande. Allah é grande. Allah Akbar. Até falar em árabe. Vai falar até em árabe. Allah é grande, Allah é grande. O cara com medo de morrer? Mas se for cristão, o que acontece? Ó. Vem para cá comigo. Vamos aprender, irmãos. Tem pouco tempo para falar muita coisa boa. Ou melhor, é boa porque é de Deus, mas é terrível, né? Mas vamos lá, vamos aprender. Leiam comigo. Eu estou sentindo a ausência da participação de vocês. Eu faço seminário há muitos anos. 25 anos. É muito tempo. E eu sempre estimulei os irmãos a falarem a palavra. Porque às vezes a gente ouve uma palavra, mas a gente vai esquecer. Quando vocês voltarem amanhã para suas casas, domingo, e passar uma semana, nem sempre você vai lembrar onde estava o versículo que você viu aqui. Mas quando você fala com a sua própria voz, teu cérebro está lendo e ativamente falando. Ele guarda melhor. Vamos falar os textos, por favor, vamos lá? Apocalipse 13, 16, 18, vamos lá? A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Lembra da pandemia, que eles viam medir a sua temperatura? Era onde que eles botavam o medidor? Na testa e na mão. Aquele foi o ensaio. Vai ser posto uma marca, ou na mão ou na testa. E aí o texto diz, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Vamos lá, vamos para um cenário realista. O anticristo está governando. O sistema financeiro está unificado na mão dele. Porque hoje é tudo unificado. Ok? E se você não colocar a marca dele, você não pode mais trabalhar. E se você não puder mais trabalhar, como é que você vai suprir a tua casa? Ou você põe a marca, ou você não entra nem nos estabelecimentos que não vão te aceitar. Ou você põe a marca para consumir, ou você sai fora do sistema. Por isso a igreja perseguida vai fugir do sistema. Sabe isso aqui? O pastor Igor, não, pastor Pedro, chama isso aqui do olho da serpente. Ó. Isso aqui sabe tudo sobre você. Você alimenta isso aqui. Você alimenta com as suas informações. Mesmo desligando. Você fala assim, Calhambeque, desligado, quando você abrir vai aparecer a imagem de Calhambeque. Isso aqui controla. Isso aqui é usado para nos controlar. Conhece tua voz, conhece tua localização pelo Google Earth, né? Isso aqui conhece teus gostos, conhece tudo. É o varão que está ali chorando. Vai lá, guerreiro. Queridos, quando a perseguição começar, sabe que você tem que fazer isso aqui, ó? Joga fora. Porque isso aqui é GPS também. Quer ir com ele? Vai com o rastreador no bolso, eles vão te achar. Eles vão te achar. Então, vai curtindo o celular por enquanto, porque quando começar... Oi? O bandido sabe tudo da gente aqui por isso aqui. Eles pegam o seu CPF e fazem compra. Nós estamos lascados, irmão. Isso aqui é o controle. Na hora que a coisa estourar no mundo, você não pode comprar ou vender. Você vai ter que ter um aplicativo da besta aqui, para passar lá ali. Se você não tem, você não quer se macular com a besta, você não pode comprar nem vender. Vai sustentar sua família como? Vai comprar comida onde? São obrigados, né, pastor? Se botar a marca na besta. Não foi assim com a vacina? Não obrigaram o funcionário a tomar vacina? Você crê na vacina ou não, você era obrigado.
Ali foi um ensaio, queridos. Quando você for obrigado ou não pode consumir. Como é que vai ser? Você vai ter que ter uma escolha. Sabe como é que era no tempo da igreja primitiva? Os irmãos iam diante da estátua do imperador e jogavam incenso. Aqueles que se recusavam eram mortos. A prova dos nossos irmãos lá atrás era essa. A nossa prova no tempo final vai ser a marca da besta. Ou põe ou não põe. Se puser, já perdeu a salvação. Já é, né? Só eletrônico. Então presta atenção, queridos. O sistema está todo centralizado. Aí veio as IAs, né? A inteligência artificial. Unificou mais ainda. Está tudo interligado. Conhecem tudo a nosso respeito. Se você colocar uma pesquisa no Google, quem é pastor Damásio, vai aparecer. Vai dizer onde eu moro, vai dizer que eu sou o pastor da igreja Filhos do Reino, está tudo aí. E eu não sou famoso, mas eu estou sob controle dele já. Já sabe quem eu sou. Sabe quem você é. Então presta atenção, queridos. O anticristo, através dessa unificação, vai ter acesso a todas as informações e vai perseguir os santos. Quem não colocar a marca, não consome. Presta bastante atenção. Aqui está a sabedoria. Vamos ler? Aquele que tem entendimento, calcule o nome da besta, pois é número de homem. E, ora, o número é 666. É interessante que o anticristo, sendo demoníaco, ele tenta imitar Deus. Qual é o número de Deus, irmãos? Que Deus usa para si? 7. Qual é o número da besta? 6. Nunca chega a ser um 7. É inferior. Número de homem. É uma dízima periódica. 6. Mas nunca um 7. 7 é ligado à divindade, à plenitude de Deus. Avance para mim, por favor. Vamos lá. 3 anos e meio. 1260 dias. Um tempo, tempos e metade de um tempo. A palavra do Senhor ensina, vamos lá? Quanto tempo vai durar essa perseguição? A mulher, porém, fugiu para o deserto. A mulher é a igreja. É a figura da igreja. Leiam, porque isso aqui vai mexer com a tua vida no futuro, irmão. Vai se cumprir. Isso aqui não é para mim ou para uma denominação, é para a igreja. Vamos ler juntos? A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante quanto tempo? 1260 dias, 3 anos e meio. Então, presta atenção. Quando desencadear a perseguição mundial contra os cristãos, Deus vai preparar nossa rota de fuga. Temos que nos esconder. Vai para dentro da floresta amazônica que o anticristo não vai te pegar, não. Procura um lugar ermo. Leva a galinha junto, compra a galinha e leva a galinha junto. Leva uma cabrinha para ter leite. Compra uma vaca, mas se esconde. E Deus vai permitir que a gente fuja. Porque ninguém precisa ser mártir e morrer todo mundo. Deus protege também a igreja. Por quanto tempo, irmãos? 1260 dias. Quanto tempo é? 3 anos e meio. Por isso, festejai aos céus, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu o quê? A mulher, a igreja, que dera luz ao filho varão. O Cristo e a igreja interligados. Amém, queridos? Todos entenderam? Avança aí para mim. Vamos para uma notícia. Só falei coisa ruim até agora, né, irmãos? Um poder mundial tirânico. Um poder mundial que vai focar em ferir, matar e perseguir os santos do Altíssimo. Os santos vão ter que fugir. Vai ficar estreito. Só coisa difícil. Mas uma das coisas boas que vai acontecer
é que nós vamos pregar o evangelho para todas as nações de testemunho. É no meio da pressão de fogo, da perseguição, que o evangelho vai ser mais pregado. E com poder, com autoridade. Quando a igreja do Ocidente aqui fica fazendo carnaval gospel, festa junina gospel, não tem autoridade. Quando a igreja está sob pressão de perseguição, ela manifesta sinais. Esse relaxamento no Ocidente, no Brasil, é muito prejudicial à igreja. A igreja não é uma igreja de guerreiros. É quase uma igreja de foliões. É fato, irmãos. Irmãos, estava falando com uma irmã lá no refeitório, com a esposa do nosso irmão ali. Tem site na internet especializado em escândalo de igreja. Eles alimentam isso todos os dias, porque tem escândalo todos os dias. É de dinheiro, é de adultério, é de não sei mais o quê. A última agora foi um pastor que inventou a pirâmide financeira, um banco. Você viu isso? Deu uma falcatrua de milhões? Foi lá em Niterói, né, pastor? Aí, o justo paga pelo pecador. Eu não tenho pirâmide financeira na minha igreja. Em Niterói, né? Aí, o que o mundo vê? Qual é a leitura do mundo? Pastor é tudo pilantra. É tudo mercenário, pilantra, só quer dinheiro, corrupto. Tem site que tem escândalo todo dia. E parece que eles ficam já procurando. E é fácil de achar. Agora, querido, quando começar a perseguição, aí nós vamos ver quem é cristão. Não é crente, não. Crente até o diabo é. Cristão. Está ligado ao Cordeiro. Está disposto a morrer pelo Cordeiro. Aí nós vamos ver quem é cristão. Inclusive eu, né? Estou falando com essa valentia toda, mas não tenho uma arma apontada na minha cabeça. Nem uma espada no meu pescoço. Todos seremos provados. Mas o Senhor vai sustentar os seus. E nesta época nós vamos pregar o Evangelho. Mesmo em fuga, vamos pregar o Evangelho. Amém, povo santo? Olha o que diz a palavra, vamos lá? Olha que interessante. Primeira perseguição da igreja lá, no livro de Atos dos Apóstolos. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Olha só, a igreja original lá em Jerusalém, estava todo mundo juntinho, estava ótimo. Morreu Estevão, uma grande perseguição. Saiu todo mundo de Jerusalém. Qual era a ordem que o Senhor tinha dado à igreja? Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Tem que ir até os confins da terra. Sabe o que a igreja fez? Estava tão maravilhosa a igreja, ficou tudo no mesmo lugar. O que Deus permitiu? O que Deus permitiu? Perseguição. Quando perseguiram a igreja, aí ela resolveu andar e se espalhar, senão morria. Aí começaram a pregar no meio do caminho, fugindo. Deus vai cumprir seus propósitos na terra. Se tiver que nos oprimir, nos empurrar, mandar o perseguidor para você começar a fazer a obra, ele vai enviar. Só quando houve a perseguição, o povo começou a pregar. Antes disso, estava todo mundo tranquilo em Jerusalém. Aí o texto diz aqui, ó, verso 4. Entre mentes, olha aqui, lê comigo aqui, ó. Os que foram dispersos iam por toda parte, fazendo o quê? Pregando a palavra. Fugindo com a família de Jerusalém, e no meio do caminho, falava do Evangelho. Quantos entenderam? Isso vai acontecer. Porque a igreja vai ter que fugir. Mas enquanto foge, fala. Prega, dá testemunho. Amém, povo santo? João 14, 12. Vamos lá. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. E fará coisas ainda maiores do que estas. Porque eu estou indo para o meu Pai. Quando é que vai se cumprir essa palavra?
Hoje, a igreja está manifestando os sinais, a glória, os milagres de Cristo, como era antes, irmãos. Oi? É carnaval gospel, Halloween gospel. Tem Halloween gospel. Halloween é uma festa de bruxa, transformada em gospel. Tudo é gospel. O que você quiser fazer é gospel. Quer ver uma coisa, vou lá criticar. A tua igreja tem festa na roça, em junho, julho? Tem a festa junina dos católicos romanos. A gente só bota outro nome. Quer fazer festa com comida típica? Faz em fevereiro, faz em novembro. Por que, que a igreja segue o calendário do mundo? Por que não faz as festas bíblicas? Páscoa, isso aí, tabernáculos, Pentecostes. Na nossa igreja celebramos agora, no final do ano, em outubro, festa dos tabernáculos, que é bíblica. Festa na roça, para comer comidas típicas da festa junina, não é de Deus, irmão. É uma adaptação. O povo gosta de entretenimento. Festinha. Pois é. Páscoa com ovo de Páscoa. Aí o cristão dá ovo de Páscoa para os seus filhos. Está ensinando o quê? O que tem a ver ovo de Páscoa com Jesus? Chega em dezembro, fica um monte de cristão fazendo selfie com árvore de Natal e gorrinho do Papai Noel na cabeça. Eu fico em crise. Aonde que Papai Noel tem a ver com Jesus? Papai Noel é uma invenção demoníaca. Vai sair um monte de cristão nas fotos lá, tudo de gorrinho vermelho na cabeça. Meu Deus! Enquanto a igreja brinca com as coisas do mundo, vem uma perseguição aí para provar a igreja. Vai provar a igreja. Como é que vão resistir? Tem baile gospel, irmão. Tem rave gospel, tem um monte de tudo é gospel. Até praia de nudismo gospel, se você quer saber. Tem barzinho gospel, motel gospel, tudo é gospel. É só botar o nome gospel, vale tudo. Como vão resistir à perseguição? Não tem fidelidade. Não vai aguentar. A gente que está aqui em pé vai ser provado. E quem estiver já nos braços do mundo, vai aguentar o quê? Por amor de Jesus. Quando começar a ver as mortes. Mas enquanto os fiéis estiverem sendo perseguidos, vão pregar o evangelho com autoridade e poder. Essa é a boa notícia. Avança aí para mim. Joel 2, 28. Vamos lá? Acabou meu tempo? Acabou? Já deu tempo? Era 6h30 e 7, né? Oh, Jesus. E agora? Vamos lá um pouquinho. Vamos ler junto, irmão. Estamos terminando. E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Tivemos lua de sangue em fevereiro e tivemos um eclipse solar total agora, semana passada. Os sinais estão todos aí. A gente acha bonitinho lá no Facebook e Deus está desenhando, ó. Estou cumprindo tudo que eu falei. Não falta um sinal. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É grande e terrível. Avança aí para mim. Os sinais farão o evangelho do reino chegar a todas as nações. Mateus 24, 14. Vem aqui comigo. E este evangelho da graça, evangelho da prosperidade, é isso, irmão? Evangelho, qual é o evangelho que tem agora? Tem um monte, né? Conte. O que mais? Evangelho de Iá. Irmão. Tem pastor que não faz mais sermão inspirado, não. Ele joga lá no chat GPT, o sermão sai prontinho. E a música, então? Não tem mais música inspirada. É tudo Iá.
Sabe qual é o evangelho que tem que ser pregado no final, irmão? Vamos ler? E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Sabe por que vocês estão aqui num sábado, nesse lugar aqui, em Patinho de Alferes? Porque vocês precisam se apossar do evangelho do reino. O evangelho que foi esquecido pela igreja, que foi preterido. Tome posse, irmãos. Não tem outro evangelho para ser pregado no tempo do fim, senão sobre o reino de Deus. Sobre Jesus, o rei, e sobre o seu reino. Amém? Não é gratuito isso aqui, não é à toa, não é um tema que a gente escolheu, é a necessidade da igreja. Precisa tomar posse do evangelho do reino, que é esse que vai ser pregado. Está lá, este evangelho, pronome ali demonstrativo, não é outro evangelho, é este do reino. Avança aí para mim. Pastor, conclui, mas deixa para tirar as dúvidas lá. Vamos segurar lá. Mas não, ainda tem arrebatamento. Não, tá chegando. Vou ter que dar uma corrigida. Vou dar uma corrigida. Vou pular isso aqui, tá? Isso aqui é informação extra. Avança aí para mim. Avança. Avança. Deixa aí. É que eu ia mostrar a história do desvio da igreja. O evangelho que a igreja primitiva pregava era qual evangelho? Vocês já viram aqui com os irmãos. Qual é o evangelho que a igreja primitiva pregava? Do reino de Deus. Qual é a palavra que Jesus pregava? Do reino de Deus. Qual é o evangelho que Paulo pregava? Reino de Deus e a pessoa de Jesus Cristo. Tinha dois pilares, reino e Jesus. Hoje a igreja prega Jesus sem reino. Está faltando uma perna. Ao longo de 21 séculos, muita coisa se perdeu. Mas a igreja primitiva pregava sobre o reino de Deus. É uma única palavra. Não tem uma para cada gosto. 2 Timóteo 3,14, vamos lá? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Atos 2,42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Mateus 23, 34, vamos lá? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Eles morriam por uma única verdade. Aleluia, avança para mim. 3 anos e meio de grande tribulação, perseguição do anticristo. E a igreja perseverando em pregar o evangelho do reino. No final, vem Jesus para arrebatar a igreja. Não é antes. Eu vou ser muito enfático. Você pode até ficar com raiva de mim. Eu fui para um retiro espiritual e tinha um pastor lá gritando. Nervoso, vermelho. Irmão, eu prego isso há muitos anos. Eu ensino para muitos cristãos. Presta atenção. O arrebatamento não é antes da grande tribulação. E aonde eu provo isso de maneira categórica, cabal, final. Mateus, avança para mim. 24, 29 e 31. O texto que Jesus, o nosso Senhor, esclareceu a ordem dos fatos. Se você não crê no que Jesus disse, tem que mudar de religião. Vai ter que falar Alá Akbar. Alá Akbar. O que o Senhor Jesus disse? Em qual sequência e ordem? Vamos ler aqui comigo, vamos lá, vou chegar no arrebatamento da igreja. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O que é logo em seguida, igreja? Logo em seguida é pré, meso ou pós. Logo em seguida, para traduzir por outra interpretação. Logo em seguida, aqueles dias da tribulação. Já passou os dias da tribulação, correto? Logo em seguida, é assim que terminou o período. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias vai começar uma série de efeitos cósmicos.
o sol escurecerá, vamos ler? A lua não dará sua claridade, as estrelas do céu cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Só depois que isso acontecer, então aparecerá o céu, o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão. E o que, irmãos? Verão com os olhos. Não é verão, outono e inverno, é verão de verbo ver. Todos os povos da terra verão o quê? O Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ao toque de qual trombeta, irmãos? Sétima, a última. E quando é que Jesus se manifesta para o mundo todo ver? Logo depois dos dias da grande tribulação. Não antes. É logo depois. E agora vem o arrebatamento da igreja. Vamos lá? 31. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Aí, está aqui na sua camisa aqui, eleitos. Quando é que Jesus recolhe os seus eleitos? Antes da grande tribulação? No meio da grande tribulação? Ou depois? Está escrito. Os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, é o arrebatamento. Avança aí para mim. Marcos 13, 24. É o texto análogo. Vamos lá? Mas, naqueles dias, após a referida tribulação. Após é o quê, irmãos? Antes, durante e depois. Depois, meu Deus, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, e aí vão vir os efeitos para Jesus descer e arrebatar a sua igreja. Está escrito um marco cronológico. Depois, após, não antes, nem no meio, depois. Está claro isso, irmãos? Mas a teologia muda. Diz que nós vamos sair da terra antes da grande tribulação. E que não vai ter perseguição. Foi isso que você lê nos textos? Olha que bonitinho o pessoal subindo, que morreram, ó. Os que morreram ressuscitados, ó. Vamos ler para terminar, irmãos. Pois ao soar de qual trombeta? A última trombeta. Os que morreram em Cristo, o quê? Ressuscitarão incorruptíveis. E nós, que estivermos vivos, também seremos transformados. É o dia da nossa glorificação. Quando o Senhor vai nos tornar imortais. Quem morreu tem que voltar imortal. E quem estiver vivo na carne, respirando, vai ser transformado vivo em imortal. Tantos que já morreram, como aqueles que vão estar vivos respirando, vão ficar todos iguais, imortais, glorificados, após o toque da sétima trombeta, que é depois dos dias da grande tribulação. Não antes. Avança aí para mim. Já andou já, né? 1 Tessalonicenses 4,17. Queria que vocês lessem em voz alta. Vamos lá. Dá um descanso para minha garganta aqui. Leiam vocês. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados às nuvens, ao encontro do Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre no Senhor. Amém, povo santo? Esse dia vai acontecer. Nós vamos finalmente ver como é que é a face do nosso mestre, que você crê por fé e não por vista. O dia do nosso arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, e nós, junto com eles, subimos para o encontro do Senhor nos ares entre nuvens. O encontro não é aqui na terra, o encontro é nos ares. Não é no céu de Deus. Do céu de Deus desce Jesus. Paulo não usa a palavra céus, ele usa a palavra ares, que significa esses ares atmosféricos. Quem anda de avião sabe. O avião chega a 30 mil pés, né? Tem nuvens abaixo e nuvens acima.
e fica uma estrada assim no meio do caminho. Esse lugar é entre nuvens, é ar atmosférico. O encontro não é no céu de Deus, mas é nos ares entre nuvens. O cabeça vem e o corpo sai da terra, junta a cabeça com o corpo, e estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Aonde ele for, a partir daí iremos. Da onde ele for, a partir daí iremos. E teria que ter muito tempo para eu falar as outras coisas. Está profetizado para onde iremos. Onde chegaremos voando. Está profetizado na tua Bíblia, no livro de Zacarias. Está tudo na tua Bíblia. Essa aula tinha que ter umas 4, 5 horas para mostrar tudo. Avança aí para mim. Jesus virá para guerrear junto com a igreja. Jesus não vem mais como servo sofredor. Não é mais cordeiro para ser imolado. Ele é leão da tribo de Judá. Ele é um rei conquistador. Ele vem com coroa na cabeça e com uma espada na sua boca. Ele vem para matar os homens ímpios, para pisar pessoalmente o lagar do furor da ira de Deus. É um rei guerreiro conquistador. Quem pensa em ver Jesus bonzinho, né, como mostra assim no catolicismo romano, com a carinha assim, ó. Isso não vai acontecer. Seus olhos são como chama de fogo. Aleluia. Ele veio agora para guerrear, para conquistar o reino da terra. O reino da terra do Senhor e de seu Cristo. Eles leram isso. Ele vai assumir o reino do mundo. Mas tem oposição, os exércitos do anticristo. Avança aí para mim. Venham comigo, se a minha voz está acabando e vocês estão só ouvindo, gasta um pouquinho de você. Vamos lá? Pelejarão eles. Pois é, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Jesus vai vencer os inimigos. Mas só ele, irmãos. Olha aqui, ó, nós aqui, ó. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. No arrebatamento, Jesus reúne a sua tropa. Aleluia. É um exército imortal para pelejar contra o anticristo e seus exércitos humanos. Já leram na Escritura que o rio Eufrates vai secar? Para passar exército de reforço na batalha do Armagedon. Armagedon foi espiritualizado essa palavra, mas a raiz dela é Armegido, é o Vale do Megido. O Vale do Megido é um lugar físico, lá em Israel, onde ocorreram muitas batalhas. A batalha é lá é a panela, lá é a bacia, lá é o lagar, onde só pisará os inimigos. Está tudo escrito, irmãos. É uma batalha real. Só que agora, os inimigos são de carne, tem tiro e bomba, mas nós somos glorificados e imortais junto com o Rei Jesus. Vai ser um massacre deles, porque nós não podemos mais morrer nessa ocasião. Já lemos aqui? Para finalizar, seu reino encherá toda a terra. Tudo que lemos aqui, a promessa para Abraão de herança, possessão perpétua, os mansos herdarão a terra, só vai se consumar na vinda de Jesus. Na vinda de Jesus, a posse da terra é dada aos santos. Vamos ler aqui o que diz Daniel 2, 35 e 44. Vamos lá? Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os impérios, né, da estátua. O que mais? Os quais se fizeram como palha da eira no estio, e o vento os levou. Os reinos humanos vão perder o seu poder. E aí o texto diz: e deles não se viram mais vestígio, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Aonde se estabelecerá o reino do Cristo? Sião, mas com abrangência onde? Toda a terra.
O lugar focal de Jesus na terra é Sião, mas a abrangência do seu reino é sobre toda a terra. Perceberam que o anticristo tem poder sobre toda a tribo, língua e nação? Era mundial o governo do anticristo. Agora vem o Cristo, joga o anticristo, a besta e o falso profeta no lago de fogo, e o reino do Cristo estabelece sobre toda a terra. Sai o domínio das trevas, entra o domínio do Rei Jesus. É o que vai acontecer. Encheu toda a terra. Vamos lá, para terminar. Mas nos dias desses reis humanos, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos humanos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Amém? O reino do Cristo vai durar para sempre. Os reinos humanos vão desaparecer. O Putin não vai ter mais poder, o Donald Trump não terá mais poder, nenhum deles vai ter mais poder, o Lula não vai ter mais poder, o Xi Jinping, porque haverá só um governo sobre a terra. Passa o reino dos homens, entra o reino do Cristo. Quantos entenderam? Está profetizado na sua Bíblia. Detalhe por detalhe. Sai o reino dos homens, entra o reino do Cristo. Cai a estátua que representa o reino dos homens. Vem a pedra do céu, que é o Cristo. Se transforma numa montanha e enche toda a terra. O domínio do Cristo é sobre toda a terra. Avança aí para mim. Finalmente a inauguração do reino. Apocalipse 11, 15. Vamos lá, irmãos. Já estourei o tempo. O sétimo anjo tocou a trombeta. E houve no céu grandes vozes dizendo: o reino da onde? Do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E por quanto tempo ele reinará? Ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém! Você pode glorificar o Senhor por isso? O enredo resumido é esse. O enredo resumido, 1h30 aqui escorrida, correndo, é esse. Zacarias 14, 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Pode dizer amém? Amém. Estão compreendendo que o reino não é só no nosso interior, espiritualmente, como antes se ensinou? Primeiro o reino vem para dentro de nós, pelo Espírito. Mas um dia o reino do céu vai assumir o reino do mundo dos homens. Não é um reino só no Espírito, é um reino literal sobre a terra. Despachando os reinos mundanos, despachando o reino de trevas, Satanás, Anticristo, e estabelecendo um reino de justiça e paz. Primeiro por 1000 anos, e depois pela eternidade afora. Amém, povo santo? Acabou? Jesus aguarda o grande dia, o dia do Senhor. Vamos ficar de pé, que ele terminou, e eu vou subir lá junto com o pastor Igor, para tentar tirar dúvidas. 1h e quanto? 1h40. 34, não foi nem tão longa a aula. Começou atrasada. Estamos em cima da hora agora. Mas foi uma aula curta, com tanta informação. E se eu tivesse mais 20 minutos aqui, eu deixaria vocês cada um para fazer uma pergunta. Vamos lá em cima fazer isso, tá bom? Vamos lá. Deixa eu abençoar a vida de vocês. Quantos creram no que viram? Alguns de vocês estão digerindo devagarinho, né? Teve informações aí muito fortes. A lição está na tua mão. Você pode pegar, abrir a sua Bíblia, ver se está escritinho direitinho. Fé, irmãos, não é automático, não é instantâneo. Fé é gerado por ouvir a palavra de Deus. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. E a fé é gerada pela pregação da palavra.
Examina, seja bereano, e vê se está tudo certinho. Se as ênfases estão no lugar certo. Se é antes ou depois da grande tribulação que Jesus nos arrebata. Está tudo na tua Bíblia. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. É uma batalha espiritual, irmãos. O diabo inventa modas, mentiras, fábulas, enganos, sofismas, para tentar desviar o cristão da verdade. A verdade está aí nas tuas mãos. Pai Santo, eu quero te bendizer por essa hora, porque aprove a ti nos tirar das nossas casas, dos nossos afazeres, para termos alguns minutos de exposição da tua palavra. Eu clamo em nome do Senhor Jesus, que aquilo que foi semeado produza fruto no coração desses homens, e que o diabo não possa roubar-lhes, Senhor, a palavra agora revelada. Continua pelo teu Santo Espírito, esclarecendo esses homens, esclarecendo as mulheres lá em cima, para que a tua igreja fique apercebida, pronta para as coisas que virão acontecer no mundo. Abençoa-nos, Senhor. Torna esses varões arautos da tua verdade. Em nome do nosso Salvador e Rei, eu te peço, meu Deus, fundamenta, revela, fortalece o coração de cada homem aqui presente, para a glória do teu nome, para a nossa vitória, em Cristo Jesus. Amém, e amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos lá para cima. Vamos tentar tirar mais algumas dúvidas lá em cima.